A pergunta é o seguinte, né? Ela tem um nó do sul em Virgem, na casa 8, conjunto a Plutão também em Virgem e o Sol em Virgem. E a pergunta é o seguinte: se eu tenho um nó do sul em Virgem, eu tenho que abandonar a Virgem para caminhar na direção do Peixes. Mas se o meu Sol é Virgem, como é que eu vou abandonar isso? Então, deixa eu explicar direitinho essa questão dos nodos, tá? Para quem está aqui, se entende ou se não entende muito, os nodos lunares, eles são pontos no nosso mapa, tá? Tem um nó do sul e um nó do norte. O nó do sul, conhecido também como a cauda do dragão, o nó do norte, conhecido também como a cabeça do dragão, tá? Uma referência aos conhecimentos chineses, tá? Então, esses dois pontos que na verdade são, né, posicionamentos em relação à Lua, por isso chamados de nodos lunares, eles, na astrologia kármica, eles simbolizam a trajetória da nossa vida, essa vida presente, no sentido de o nó do sul, ou a cauda do dragão, representar a bagagem que nós trouxemos, acumulada através de todas as nossas vidas anteriores. Então, essa bagagem representa padrões de comportamento, padrões emocionais, experiências já vividas em vidas passadas, tudo aquilo que a gente acumulou de vidas passadas, experiências que nós já repetimos ao longo de várias vidas, características de personalidade que nós já repetimos ao longo de várias vidas, tá? E que sim indicam que nós já precisamos ir nos desvencilhando dessas experiências, ou seja, não precisamos mais repetir aquelas experiências, e as experiências estão mais ligadas aos assuntos da casa, onde os nodos estão, né? No caso, o nó do sul. Então, a gente precisa fazer uma caminhada na direção do nó do norte, que é o ponto oposto ao nó do sul, e por isso está no signo oposto e na casa oposta. E esse nó do norte significa o nosso futuro, para onde nós devemos caminhar. E essa trajetória é a nossa trajetória evolutiva nesta vida. Então, aquilo ali está indicando que você tem que sair do ponto A para o ponto B, tá? E a pergunta dela é: mas se o meu Sol está no mesmo signo que o nó do sul, como é que eu faço? Eu abandono o meu Sol? Então, essa trajetória de nó do sul para nó do norte não é uma trajetória de abandono. Você não vai abandonar aquelas características, você não vai largar aquilo para trás, e principalmente se o seu Sol está no mesmo signo. Para você chegar ao nó do norte, né, as características do signo que está lá, que precisam ser desenvolvidas nessa vida, você precisa usar as características positivas do signo do seu nó do sul. Aquilo que você já trouxe de bagagem, você precisa usar de forma positiva as características positivas, né? Ou o lado luz daquele signo, para você caminhar na direção do signo oposto. Ou seja, se você tem, no caso dela, né, um nó do sul conjunto a Plutão ainda por cima, que Plutão também reflete as nossas características de personalidade já enraizadas de outras vidas, né? Isso significa que, e o Sol está no mesmo signo, tudo em Virgem, isso significa que ela precisa transformar ou incorporar na sua personalidade as melhores características do signo de Virgem, ou seja, de conseguir olhar para a vida de uma forma prática, de uma forma crítica, analisando o que é que serve e o que é que não serve, tá? Deixando para trás as características negativas do signo, ou seja, de ser cri-cri demais, ou de ser exigente demais, de ser perfeccionista demais. Então, a questão do perfeccionismo é necessário, só que nunca em exagero, porque tudo aquilo que a gente faz em exagero, a gente cai para o lado negativo.
Então, tem que saber usar criteriosamente. Quando você usa as características do signo de forma criteriosa, de forma construtiva e principalmente, o signo de Virgem é o primeiro estágio da nossa transformação, tá? E aqui tudo indica que ela precisa fazer uma transformação profunda na vida dela, porque ela tem o nó do sul em Virgem, que é um signo, né, um primeiro estágio de transformação, na casa 8, que é a casa que fala de transformação, conjunto ao Plutão, que também fala de transformação. Então, aqui a gente está falando de uma transformação profunda, principalmente no nível do autoconhecimento, para que ela consiga extrair dessa experiência as melhores características do signo de Virgem, para usar isso na direção do seu nó do norte, que é o signo de Peixes. Ou seja, ela só vai conseguir ter empatia pelo mundo, pelo sentimento das outras pessoas, depois que ela conseguir entender e fazer toda a transformação que o seu próprio ser precisa. Então, abandonar as características de Virgem? Não é abandonar. Principalmente se o seu Sol está ali. Você precisa lapidar essas características. Eu sempre falo que a gente traz características para essa vida de lapidar características de personalidade. E essa aqui é uma delas. Quando você vai lapidando, você vai eliminando todos os excessos e aprendendo a utilizar as características positivas desse signo. E só quando você estiver atuando com as características positivas daquele signo e fizer a transformação necessária, que a gente está falando de Virgem, a gente está falando de Plutão, a gente está falando de casa 8, só quando isso acontecer, você vai estar caminhando na direção da plenitude, da paz e das características mais sutis do signo de Peixes. Então, não é abandonar a ordem do Virgem para cair no caos do Peixes, é você aprender a se conhecer para conseguir abrir as portas, conseguir mergulhar no signo de Peixes com critério, com conhecimento, para não se perder no caos. Ai, não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.